Fala galerinha, beleza? Professor Otávio na área de novo e agora a gente vai dar continuidade ao nosso projeto, né? O que a gente falou aí na nossa última aula foi que a gente não vai poluir o nosso arquivo de servidor criando as rotas da nossa aplicação, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma camada aqui de rotas para os elementos que a gente acha importantes no nosso projeto. Por exemplo, as nossas rotas de modelo, né? Então, aqui dentro do meu modelo eu posso ter um post, posso ter um user. Então, eu posso ali inserir, posso listar, posso deletar e posso atualizar tanto usuários quanto posts, né? Aquele famoso CRUD. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai aqui nesse arquivo routes criar então um arquivo de rotas. Vou criar um user routes aqui, ó, .typescript. E esse arquivo de rotas ele vai importar um elemento muito importante do Express que é o router. O router foi feito exatamente para isso. O que o router faz? Eu posso criar um user router criando aqui uma instância, né, do router, ó, inicializando o router. E aqui agora, o que eu vou fazer com esse router? Já vou dar um export default, colocar aqui user router, que vai ser o que eu quero exportar aqui nas nossas rotas. E aqui eu já vou criar um user router.get, ou seja, toda vez que eu fizer uma requisição cujo método é get na raiz da minha aplicação, no barra, né, ou seja, nesse endpoint, ou então, se eu colocar aqui no barra users, ou seja, digitei lá no meu navegador alguma coisa, barra users, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma função, que é uma callback, né? Qual função que eu vou chamar? Uma função que recebe uma requisição, vou colocar inclusive aqui o tipo request do Express, né? A gente precisa colocar o request do Express, e eu vou devolver uma resposta, que vai ser do tipo response também do Express. Então, o que eu vou fazer? Toda vez que eu receber uma requisição do tipo get lá no barra users, eu vou então dar aqui vou executar uma função que recebe uma requisição e responde uma resposta. A gente pode até fazer um teste, pode colocar aqui o res.send, tá? E nesse res.send, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nosso arquivo. Na verdade, não um arquivo. Por enquanto, vamos dar só uma mensagem aqui, ó. Requisição get de usuários. Olha lá, que legal. Ótimo. E agora, como é que a gente faz para chamar esse cara? A gente já sabe que aqui no nosso user router tem essa rota, mas eu não declarei ela no meu servidor. Então, como é que eu faço para declarar ao invés de colocar tudo isso aqui? Eu vou simplesmente dizer aqui que eu vou fazer um app, que é a nossa aplicação, .use, e quem que eu vou usar? O user router. Olha lá que bonitinho, ele já vai importar automaticamente para a minha aplicação, o servidor já vai reinicializar também automaticamente, e se a gente ver aqui agora, ó, bonitão, a gente vai ver a nossa rota funcionando bonitinho. Vamos ver. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer o teste aqui do nosso endpoint. Cadê? Vamos aqui no localhost, no barra users. E olha lá, requisição get de usuários. Show de bola, maravilha, está funcionando. Então, o que está acontecendo? Ó, a minha aplicação está rodando aqui no server. Eu chego aqui e faço a inserção, né, a injeção do meu roteador de usuários, e aí quando eu recebo uma requisição do barra usuários, na verdade users, ele me devolve a requisição de usuários. Algumas pessoas gostam até de fazer isso aqui, né? Gostam de colocar o use, e aqui nesse use a pessoa coloca um prefixo para o endpoint, tipo coloca barra API, né? E aí coloca o user router. Então, olha, eu posso colocar isso aqui e isso aqui pararia de funcionar. Por quê? Porque agora eu tenho que colocar API barra users. Olha lá. E agora veio. Então, assim, a gente pode mudar esse caminho, né, esse endpoint. Mas, como isso não é o objetivo nosso, eu vou deixar só o user router aqui funcionando bonitão pra gente, tá? Então, esse cara já está funcionando. E agora, o que é o legal desse projeto, né? Porque eu posso criar o get. Eu estou aqui na minha rota, né? Vamos criar aqui agora o userrouter.post, né?
E aqui eu vou fazer o quê? A intenção é inserir um usuário. Então, vou botar um barra user. Deixar bem semântico, né? Vou colocar aqui um function, né? E vou colocar aqui a mesma coisa, um rec do tipo request, um res do tipo response. E aqui o que eu vou fazer? Vou dar um res.send, colocar aqui uma requisição post de usuário, né? De usuário, ou seja, para inserir o usuário. Tá aqui bonitinho. Só que agora, para testar esse cara, a gente não consegue fazer uma requisição post do navegador. Eu não consigo vir aqui no navegador e fazer uma requisição post direto. Então a gente usou nas nossas aulas um cliente chamado Thunder Client, que é esse cara aqui, ó. E esse cliente ele faz o quê? Ele simula requisições. Tem aqui na Store, né, na loja aqui de aplicações do Visual Studio Code, né? Você pode baixar gratuitamente. E você pode chegar aqui, ó, e escrever a requisição que você quer, tipo HTTP, nós estamos usando por enquanto HTTP, não é HTTPS. Mas eu vou no localhost, na porta 3000, /user, né, que é o inserir. Observe que se eu fizer o método get, vai dar erro, porque não tem essa rota definida aqui no nosso user router. Mas se eu fizer aqui o método post, olha lá que bonitão, agora ele traz aqui a requisição post de usuário. Então está funcionando, maravilha. Vamos agora no nosso user router. Eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui, eu vou já dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou colocar aqui um put, que é o que? Agora eu vou fazer um put de algum usuário, ou seja, eu vou fazer uma requisição put que normalmente é usada para atualizar o usuário. E aqui também eu posso colocar uma requisição do tipo delete, que é uma requisição usada para deletar também um usuário. Então eu vou aqui colocar um delete. E aí vocês vão ver que no Thunder Client a gente pode mudar aqui para put. Se eu vier aí der um send, agora uma requisição put e agora um delete. Posso dar um delete, requisição delete. Vocês podem ver que existem outros verbos, né, outros métodos do protocolo HTTP. E se vocês quiserem saber mais, basta vocês digitarem aqui, ó, HTTP methods, né? Ó. Vocês vão ver uma vasta literatura na internet, o Mozilla Developer Network tem bastante coisa sobre para que cada método foi criado, né? E por que ele foi criado, quais são as RFCs, né? As Request for Comments aí, que criaram e a compatibilidade desses métodos com os navegadores modernos, né? A partir de qual versão do navegador que você pode utilizar esse cara. Então fica a dica aí para vocês. Não é nosso objetivo aqui, mas para vocês saberem de onde que vem. Tá? Então já tem aqui os nossos métodos e agora a gente poderia começar a escrever, como sugere inclusive o script aqui, ó, eu poderia chegar, trazer o meu Prisma Client aqui para a minha rota, ó, e aqui dentro, por exemplo, eu já poderia fazer o quê? Já poderia fazer o seguinte, já poderia vir aqui dar um const users é igual a prisma.user.findMany. Olha lá, eu vou lá no meu Prisma e achar todos os usuários. Claro, a gente precisa lembrar que isso é uma função assíncrona, então aqui eu preciso dar um await, né? E aqui eu teria os usuários e poderia devolver aqui a lista de usuários. Poderia dar um res.json e devolver aqui os meus, vou colocar aqui, ó, users. Devolver esse cara. Só que se eu faço isso, olha só, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Para início de conversa, se eu vier aqui no Thunder Client, pedir aqui um get na rota users, send, o que ele veio? Olha que bacana. Ele já trouxe, olha lá, meus usuários, está aqui minha lista de usuários. Vocês podem ver que é um vetor de usuários. Mas, pessoal, observem que isso aqui não é o mais adequado. Por quê? Eu já estou escrevendo o acesso ao meu banco de dados dentro da minha rota, ou seja, as coisas elas estão conceitualmente mescladas, né? Aqui eu estou fazendo acesso a dados lá no meu modelo de dados. Então isso aqui não é o mais adequado para se fazer, né? Então o que a gente precisa fazer aqui nas nossas rotas, né? A gente precisa ter uma outra camada que faça os acessos aos dados. Então o ideal é que a gente tenha, como a gente fez em sala de aula, uma camada de controladores, controllers. Olha só que bacana. E aqui dentro desses controllers, que é onde eu vou ter os métodos
para gerenciar as minhas regras de negócio e fazer o acesso aos meus dados. Então, eu posso ter aqui dentro um user controller .typescript. Então, eu posso ter, inclusive, uma classe user controller. Posso ter um construtor, que eu vou deixar vazio por enquanto. E posso ter métodos específicos para fazer o acesso aos dados. Por exemplo, eu posso ter um método, né, que é um método de listar ou list users, né? E nesse método list users, aí sim, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar acessar os dados. Lembrando que o list users, ele já pode receber aqui um REQ, que é do tipo request, ó, vou trazer o request do Express, e também um res, que é do tipo response do Express. Só que aqui não veio, né? Vamos colocar aqui, ó, response, bonitão. Ok, vou dizer que esse método aqui, eu não, na verdade, eu posso dizer que esse método é um método assíncrono, tá? E aqui, ou seja, ao invés de eu trazer o acesso à minha camada de dados aqui na rota, eu vou levar isso aqui para o controller. Teve um errinho ali inicial, né? Porque no final das contas eu deixei essa rota aqui, vou tirar esse acesso, ó, tirar esse acesso aqui, ó. Vou tirar ele, vou tirar também essa resposta. E aqui no nosso controlador, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa criação. Vamos dar uma melhorada, né? Vamos dar um try aqui já, ó. Ou então, por enquanto, vamos deixar, eu vou explicar para vocês por que eu não vou usar agora o try catch, mas eu vou deixar aqui o users, e aqui eu já posso fazer um res. Já que eu passei a response, eu vou passar um res.json, e aqui nesse JSON eu vou botar users, que é o que eu vou devolver para o usuário. Ou seja, eu estou fazendo esse uso agora no meu controlador. Não vou fazer nada na rota. Então, olha como é que a gente vai simplificar. Eu posso agora dar um export, um default. E aí, como essa classe vai ser uma classe que eu não quero ficar instanciando, ela vai ser uma classe abstrata, eu vou já instanciar ela aqui. Eu vou usar um padrão de projeto chamado singleton para fazer um new user controller. Já vou instanciar ela. Por quê? Porque aqui dentro do meu roteador, o que eu faço agora? Eu não preciso chamar essa função. Basta eu chamar o user controller .list users. E olha como é que fica bonito, pessoal, porque agora eu não preciso mais de response e de request. Vocês vão ver que eu posso colocar todos esses métodos dentro do nosso controlador, no método list users. Então, olha, bonitinho funcionando. Vamos ver se aqui dentro do nosso Thunder Client também vai funcionar. Vou pedir para listar os usuários. Tá lá, ó, listou os usuários. Então, muito bacana, porque vocês conseguem perceber, ó, se eu inclusive vier aqui e digitar users, ó, ele vem aqui e traz a lista dos usuários no formato JSON, tá? Mas se vocês perceberem, eu queria que vocês prestassem bastante atenção que eu aqui no controlador estou fazendo acesso à minha camada de dados. Não estou tratando erro, não estou fazendo nada. Só estou acessando esses dados e estou devolvendo lá para as minhas rotas. Então a gente vai dar uma melhorada nisso ainda, só que eu vou fechar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito longo, tá bom? Um abraço e se inscreva aí no canal, um abraço e tomara que vocês tenham gostado. Valeu!